Carta que foi escrita para aqueles que haviam crido em Jesus no século I e por questões de perseguição foram dispersos, se espalharam pelo mundo da época, mundo romano, e quando a carta foi escrita, já os sinais da perseguição do império eram muito claras. Essa carta é mais ou menos do período em que Nero estava dominando Roma. Como viver num mundo tão complicado como nós vemos nos nossos dias e que já era assim no tempo dos primeiros cristãos e em especial de Pedro. Então o que ele nos diz hoje para nós? Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele começa esse capítulo nos esclarecendo perfeitamente do poder da palavra e que nós precisamos nos alimentar espiritualmente e só a palavra pode suprir essa urgência que o ser humano tem. Depois ele nos fala que precisamos conviver cada vez mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a pedra. E que, através do poder da palavra, o convívio com Jesus, nós passamos a ser também pedras vivas. Então, temos uma referência, e agora somos referência num mundo em que precisa tanto de conciliação, de paz. E agora, ele termina esse capítulo nos falando que Deus proporciona para nós uma vida padrão. E vida padrão está intimamente relacionado com liberdade. Então, o que nós temos hoje? Liberdade. Nós vemos hoje no texto de Eliseu, ele teve liberdade para não precisar sentir o quê? Medo. Porque o seu secretário estava assustadíssimo com o exército que estava cercando Eliseu, lá em Samaria. Na verdade, numa cidade chamada Dotã. Então, liberdade. Liberdade para não precisar sentir medo. Liberdade para a gente conseguir viver uma vida mais coerente com a vontade de Deus. Vida padrão. Então nós vamos ver o que a liberdade promovida por Jesus realiza nas nossas vidas. Paulo escreve aos Gálatas e diz assim:
pois o pecado não dominará, né? Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Então nós recebemos de Jesus uma liberdade para todas as áreas da nossa vida. Permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente à escravidão. E o pecado não terá mais domínio sobre nós. Você já pensou não precisar sentir tanta culpa? Não é bom? É excelente? Poder fazer aquilo que Deus quer que nós façamos pela liberdade que Ele nos dá em Jesus. Então, essa manhã é uma manhã de liberdade. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos extremamente vulneráveis, frágeis, e nós te louvamos porque através do poder da Tua Palavra, através do nosso relacionamento com o Teu Filho, feito no poder do Espírito Santo e conforme toda a ação da Palavra na nossa vida, e em comunhão, em convivência com a Tua Igreja, nós te louvamos porque Tu nos dás liberdade para não sentir medo, liberdade para olhar a vida de uma perspectiva de fé, liberdade para poder, cada dia, cair menos nas tentações. Nós oramos porque isso nos dá um bem-estar muito grande, nos preparando para a eternidade, e agradecemos porque isso é feito através do Espírito Santo, que faz tudo perfeitamente. E nós agradecemos porque sabemos que temos a intercessão perfeita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A primeira observação que Pedro faz é que nós podemos nos libertar das paixões. Então ele coloca para nós que é possível você viver uma vida em que existe um combate constante. A palavra diz assim, que nós temos que viver através do Espírito Santo, não satisfazer os nossos desejos, porque a carne luta contra o Espírito, né? Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis dominados pela carne, pela lei. Então, essa é a primeira grande vitória que nós temos, né? Nós sabemos que o ser humano, nós somos suscetíveis de muitas paixões, mas nós agradecemos a Deus que podemos enfrentá-las através desse poder. É importante sempre lembrarmos quais são as paixões, não é? Quais são as obras da carne? Imoralidade sexual. Então é interessante como a Bíblia começa sempre nos falando dessas paixões, e essa questão da sexualidade, como tem um papel tão grande na nossa vida, e como é bom você poder dizer, Senhor, controla a minha sexualidade. Não importa se você tem 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60, não importa a idade. O importante é que nós sabemos que é possível viver num mundo extremamente sexualizado, em que existe uma ação terrível, principalmente em cima das crianças, e você poder dizer para o Senhor, livra os nossos filhos disso, livra as nossas crianças daquilo que a sociedade hoje acha como sendo normal, não é? E às vezes até por ordens governamentais, não é? Querendo espalhar esse comportamento que não faz bem para ninguém. Então, o nosso Deus, que criou a sexualidade e que dá um valor muito grande para ela, é um dos aspectos essenciais da pureza humana. Deus fez questão de ilustrar o relacionamento dele conosco como se fosse uma esposa e um esposo. Nós vimos isso na quarta-feira, né? Como ele enfatiza isso. Mas poder dizer, Senhor, eu não preciso ser dominado pelo sexo. Eu posso me libertar dessas questões e viver uma vida saudável nessa questão também, não é? É interessante que o povo judeu sempre foi um povo que nunca colocou obstáculos a essa área. Não tem vantagem nenhuma em você fazer penitência nesse sentido, jejum.
mas você tem que viver dentro dos limites, dentro da coerência, dentro da vontade de Deus, não é? E então, primeira paixão, a questão da questão sexual. Impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, brigas, não é? Inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais os advirto, como já vos preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Então nós temos liberdade para não cair nas paixões. Só em Cristo que isso é possível. Independente da fase da nossa vida, né? E ele então ainda salienta um aspecto importante na vida, né, que é a convivência humana. Ele falou, se alguém fala mal de você, todos nós sabemos o que temos que fazer, não é? Como é que nós fazemos? Quando alguém nos fala mal de nós, o que nós fazemos? O que nós fazemos? Oramos. Não vai tirar satisfação. Não vai entrar num conflito que vai piorar a situação, não é? Então, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos maltratam e perseguem. E quando Lucas fala a respeito disso, diz, aqueles que falam mal de vós, não é? Então, abençoai os que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente, não é? É interessante nós percebermos o processo da revelação, porque se você começa a ler Salmos, você vai, mas o salmista, ele amaldiçoava as pessoas que não adoravam a Deus, que queriam prejudicá-lo, que eram seus inimigos. É interessante nós percebermos a evolução, e um aspecto muito importante, quando Jesus ele falava, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Então, nada melhor do que aprender com Jesus. Eu não posso querer aprender com Davi. É um servo de Deus, é um servo importante, mas nós temos que lembrar que hoje nós não temos inimigos humanos, né? Quando Pedro tentou desviar Jesus da cruz, ele não disse assim, afasta-te de mim, Pedro. Ele falou, afasta-te de mim, Pedro? Não, falou o quê? Afasta-te de mim, Satanás. Então, nesse contexto de paixões, como é importante você vencer as paixões lá das obras da carne, e você vencer outro aspecto fundamental na vida humana, que é a convivência. É muito melhor você orar, você interceder, o empreendimento, o investimento é muito mais rendoso do que você entrar em conflito. Até às vezes dentro do ambiente doméstico, né, do lar, muitas vezes nós vemos que não temos saída. Aí o que a gente faz? A gente ora, a gente suplica, né? E o Senhor faz então essas grandes ações da nossa vida. E no lugar das paixões, que comece a haver muito amor, não é? O amor que Deus derramou nos nossos corações, nós não temos esse amor, mas ele foi derramado através do Espírito Santo. E o amor, ele é paciente, o amor ele é bondoso, ele não sente inveja, ele não conta vantagens, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Então, primeira liberdade que nós temos na vida padrão, né? Então, o que é vida padrão? É vida de liberdade, para você não cair nas ações que nós sabemos que são tantas no mundo, né? Ações do inimigo, fazendo que nós tenhamos algum interesse pelas paixões, e graças a Deus que eu posso, então, dizer não para as paixões. Vamos aproveitar essa manhã, né? Existe alguma coisa que está deixando você preocupado nesse sentido? Não adianta ficar lamentando o que já aconteceu. Não adianta ficar carregando culpa. Hoje é um dia novo. E na presença de Deus, todos os dias da nossa vida são dias de partida, são dias de ponto de partida para você começar uma vida mais equilibrada, uma vida com liberdade das paixões. Qual é o resultado dessa liberdade? É interessante que ele coloca que o resultado dessa liberdade é obediência.
é possível obedecer a Deus? Lógico que é. Nós somos salvos porque nós obedecemos, ou nós obedecemos porque somos salvos? Obedecemos porque somos salvos. Porque antes a gente tentava obedecer e não conseguia. Agora você consegue obedecer, muitas vezes, por quê? Porque você é uma pessoa regenerada, você nasceu de novo. Você é uma pessoa renovada, você não guarda mais maus sentimentos, porque você tem o poder do Espírito Santo atuando na sua vida. Então, por isso que hoje nós podemos pensar que a liberdade me leva à ação. Que ação? Sermos obedientes. Considerando que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para fazer o que é mal, mas vivei como servos de Deus. Já que eu sou livre, faço o que eu quero. Como é importante pedir para Deus que nos dê o quê? Bom senso. Para que Deus nos dê sempre limites. Não é importante limites? Às vezes nós usamos os nossos direitos para fazer o que nós queremos e não respeitamos certos limites de bom senso. Limites que a nossa própria inteligência que Deus nos deu faz com que a gente chegue à conclusão que é preciso ter limites. E nós estamos vendo a situação do mundo por falta de limites, né? Vocês acham que porque nós temos liberdade de expressão, nós podemos falar aquilo que nós queremos? É isso que se diz por aí, né? Liberdade de expressão, então você fala o que você quer. Está certo isso? Como é que você pode falar o que você quer? Você vai ouvir o que você não quer. É um ditado popular. É uma realidade popular que a gente... Então, limite, irmãos, é muito importante. Então a gente percebe que agora você tem limites, você consegue estabelecer até onde você pode chegar em todas as áreas da sua vida. Então, liberdade de expressão é um presente que Deus nos deu, mas tenho que usar toda a minha liberdade para fazer aquilo que é mais coerente. Porque liberdade de expressão, você tem que ter bem consciente que o teu próximo, né, está diante de você e que você não pode ultrapassar os limites do teu próximo. Você não pode fazer o que você quer com os outros. Às vezes nós achamos que nós somos donos da verdade e queremos fazer o que nós queremos, né? E isso a gente se frustra depois. Então vejo quando Pedro falou isso numa época em que Nero estava já fazendo coisas terríveis em Roma e principalmente contra os cristãos, né? Dizem que ele colocou incêndio em Roma e falou que foram os cristãos que fizeram isso. E muitos cristãos já estavam sendo martirizados. Foi o primeiro imperador que fez uma perseguição mais universal em relação aos cristãos. Por causa do Senhor, submetei-vos a toda a autoridade constituída entre os povos, seja ao rei como principal monarca, seja aos governantes como por eles enviado para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem, porque a vontade de Deus é que praticando o bem caleis a ignorância dos insensatos. Então, se existe uma coisa que acaba com a nossa vida, é a nossa desobediência, é quando nós vamos contra as autoridades, quando nós falamos mal das autoridades. É impressionante, você fala mal de uma autoridade de hoje, à tarde você já está sofrendo as consequências. Pode ter certeza. Mas se eu não posso falar das autoridades, se eu não posso criticá-las, se eu não posso ir contra elas, o que eu tenho que fazer por elas? Orar de novo. Irmãos, a gente não consegue dimensionar o valor da oração. Senão nós faremos aquilo que a palavra diz, orar sem cessar. Então, é impressionante isso que quando ele fala assim, mas aqueles que maltratam os seus servos, como é que você vai fazer? Você vai obedecer também? Tem que obedecer. Ou seja, o que é obedecer? É não ficar falando mal, né? Espalhando notícias ruins, né, a respeito de alguém. Então, quando nós respeitamos o nosso pai, você já pensou se nós fôssemos obedientes realmente aos nossos pais? O que os nossos pais querem de nós? Só querem o bem.
se eu obedecesse o meu pai, quando eu estava equivalente na 6ª série de hoje, né? Meu pai falou, estuda filho, estuda. Se eu tivesse feito isso que ele me falou, que maravilha que teria sido. Se eu tive que estudar bastante, eu teria estudado muito mais. Eu teria tido muito mais vitórias. Mas eu não obedeci. Né? Quando foi ver que tinha que estudar, já era um pouquinho mais tarde. Então, se a gente obedecesse os nossos pais, que maravilha seria, que vida tranquila nós teríamos. Mas, normalmente, o que nós temos em relação aos nossos pais? Alguns ressentimentos, algumas mágoas que estão guardadas que a gente nem consegue expressá-las. Então, obediência, irmãos, é uma coisa impressionante, como faz bem para a gente. Que medicação perfeita que Deus nos deu. Mas como é difícil de tomá-la, né? É ou não é? Como é difícil a gente tomar essa medicação. Então, quando ele coloca aqui, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e sensatos, mas também aos perversos. Só existe uma situação em que nós não podemos obedecer às autoridades. Qual é? Quando elas querem que nós não estejamos seguindo Jesus, ou que nós não falemos de Jesus. A única situação na Bíblia que você percebe que Pedro, João, os discípulos desobedeceram às autoridades, falaram, vocês não podem mais falar no nome de Jesus. Foi a sentença que o Sinédrio, que o tribunal da época deu. Ele falou, nós não podemos, nós vamos continuar falando. Contudo, Pedro e João propuseram, julgai vós mesmos, se é justo diante de Deus obedecer a vós, mais do que a Deus. Então, só não obedeço a Deus, só não obedeço às autoridades quando elas pedem para que eu não fale de Jesus. Ou elas falam assim, você não vai seguir Jesus. Aí nós temos uma igreja perseguida no mundo, um número assustador, alguns falam em mais de 100 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos porque estão desobedecendo às autoridades, mas aí você pode desobedecer. É a única situação em que você pode desobedecer a uma autoridade. Agora o resto você ora, você intercede. Irmãos, se nós não esquecêssemos aquilo que Pedro está falando hoje, a nossa vida seria muito, muito melhor. Mas que tentação nesse sentido, não é? Que remédio amargo que Deus nos deixou, não é? Que a gente não quer tomar de jeito nenhum. Mas o resultado é tão bom, é tão doce, é uma vida muito tranquila. Filhos, nós vamos suplicar para os nossos filhos serem obedientes, né? O que vocês acham? Se vocês tivessem sido mais obedientes, teria sido melhor ainda? Graças a Deus é uma bênção a nossa vida, né? Nós não podemos reclamar de nada. Mas se a gente pudesse fazer uma retrospectiva e fosse mais obediente, seria melhor ou não? Só não podemos obedecer aos nossos pais se eles não quiserem que a gente siga Jesus. Aí já não pode. Aí você segue Jesus. Então, nós sabemos que essa liberdade que Deus está nos dando, ela vai promover em nós uma obediência. E essa obediência está fundamentada em Jesus Cristo. E o exemplo que nós temos é Jesus. Ele não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado. E então pudéssemos viver para a justiça, por intermédio das suas feridas, fostes curados, a fim de vivermos como ovelhas, agora ovelhas de um pastor. Antes éramos ovelhas desgarradas, agora somos ovelhas de Jesus. Liberdade para não cair nas paixões, liberdade para obedecer. Quanto mais jovem você for, melhor para obedecer, né? Então, mais tempo você tem para obedecer, mais vitórias certamente Deus vai te dar, né? Que benção seria se eu tivesse obedecido meu pai quando eu tinha 13 anos, 14 anos, né? Mas graças a Deus que o Senhor é maravilhoso e me resgatou mais tarde, tá bom? Então vamos orar por isso? Que a gente seja cada dia mais consciente, que temos liberdade para não cair nas paixões. Irmãos, não existe pecado que a gente precise cair. Ah, mas a tentação aqui é muito grande, não tem jeito, né?
Não existe. Nós temos que pôr o pé firme no chão e falar, Senhor, eu não preciso cair nessa tentação. Não vos sobreveio tentação além das vossas forças. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. Como que eu vou conseguir isso? Bíblia, 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 que muita paz tem o esquema da tua palavra e não há nada que isso faça tropeçar. Bíblia, 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 para fazer a gente ficar forte. Ah, já estou lendo um capítulo, vamos ler 2. Ainda não está bom, vamos ler 3. Liberdade para obedecer. Já pensou os crentes obedecendo? Falando de Jesus para todo mundo, tendo uma vida inatacável, que quando falam de mal no nós, falam por motivo escuso. Pensou que maravilha? Ainda há bastante lugar aqui, não é? Para a gente trazer todo esse povo, essa multidão de Dracena para as casas de Deus de oração. Liberdade para não cair nas paixões, liberdade para obedecer. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te suplicamos que no poder do Teu Santo Espírito nós possamos cada dia mais viver essa vida padrão que ela está fundamentada na Tua força, no Teu poder, na Tua palavra, no poder do Espírito Santo, na nossa dependência em suplicar para que Tu nos guies num terreno plano e também pela nossa união como Igreja de Jesus Cristo. Sabemos que essa união, ela nos fortalece, ela tem um poder sinérgico de fazer com que a gente enfrente esta vida com liberdade para não cair, liberdade para obedecer, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.